vamos falar da eletricidade da matéria. Isso pode ser entendido de duas formas, né? Em primeiro lugar, a matéria, alguns materiais são tais a gerarem, produzirem campos elétricos. São os materiais ferroelétricos. Raros, mas existem. No entanto, a maioria dos materiais, eles reagem a um campo elétrico externo. E como reagem? Vamos estudar agora. Neste caso, as leis do eletromagnetismo ou da eletrostática mudam. De forma que um dos objetivos desta aula, né, é justamente de abordar a questão das equações de Maxwell no meio dielétrico, né? Mas vamos começar pela condutividade. Falamos de condutores, depois de dielétricos e um conceito importantíssimo, cargas de polarização. Em dielétricos, devemos falar de momentos de dipolo e polarização. Eu vou colocar no ambiente virtual lá, 2 vídeos para mostrar que a matéria exibe fenômenos elétricos. Esse aqui é o da eletrização por atrito, né? Esse aqui é mais curioso ainda, né? A água é um dielétrico, né? E veja só o que acontece quando eu tenho aqui um canudinho carregado, eu aproximo da água, olha só o que acontece. A gente vai mostrar esse vídeo, mas a matéria exibe fenômenos. Foi assim que a gente começou a estudar, na verdade, o eletromagnetismo, né? Agora, a questão é, como é que se pode gerar campos elétricos? Mediante a existência de cargas elétricas, né? Mas a matéria, ela não é dotada de carga elétrica. Mesmo assim, ele exibe a eletricidade, né? Então, nós podemos ter tanto cargas isoladas quanto distribuição de dipolos. É isso que a gente vai estudar. Claro que podemos gerar campos elétricos mediante o efeito relativístico, que eu falei antes, né, que é a força de Lorentz, e também por indução. São 3 mecanismos de geração de campos elétricos, né? E nem sempre a gente se dá conta disso. Para começar, vamos falar da condutividade elétrica. É uma característica dos materiais. A gente tem que, na verdade, medir, porque calcular é muito difícil, né? Calcular a condutividade elétrica dos materiais. Mas, de qualquer maneira, veja, esses materiais aqui, né, como prata, ouro, alumínio, têm condutividades elétricas em Siemens por metro, que é a unidade de condutividade, né, alta. Eles são utilizados como, eles são condutores, nós dizemos, né? Então, sigma é, na realidade, uma grandeza física que caracteriza um material, né? Consulte a tabela. Alguns materiais, como a água, né, que não é um bom condutor, tem uma condutividade baixa, né, a madeira, né, a borracha, assim por diante, né? Então, sigma, a condutividade elétrica, ela caracteriza um material. O que acontece quando eu aplico um campo elétrico externo? Surge uma corrente elétrica caracterizada pela densidade de corrente. E essa aqui é a lei de Ohm microscópica. J é igual ao campo elétrico, é proporcional ao campo elétrico, e essa constante de proporcionalidade aqui, ela é a condutividade elétrica, né? Estamos destacando isso. Essa definição de condutividade elétrica, é claro
que a gente, em função do valor da condutividade elétrica, nós classificamos os materiais. Na física clássica, temos materiais condutores, né, e materiais isolantes, né, ou dielétricos. Mas depois a gente descobriu uma nova categoria, né, são os materiais semicondutores. Materiais condutores são os condutores perfeitos, né? Os perfeitos mesmo, sigma é igual a infinito, mas isso não existe. Sigma é muito grande. Não é? Os isolantes, sigma, a constante de a condutividade elétrica é pequena, né? E valores intermediários são os semicondutores. Vamos começar falando dos condutores. Condutores são materiais que os elétrons não ficam muito presos aos átomos, não. Eles têm uma certa liberdade, olha só, aqui. Eles se movem, de forma que formam uma espécie de nuvem de elétrons, né, que agora ficam liberados para se movimentar no metal. Né? Olha só o núcleo, por exemplo, do cobre, né, é um material. Aqui eu estou representando o cobre. Né? Então você tem núcleos de cobre e aqueles elétrons, né, que se encontram livres para se mover. A gente usa realmente essa palavra, elétrons livres, no metal. Né? Elétrons que se deslocam com maior facilidade. Porque com o campo externo, eles agora começam a se movimentar. Né? Esses elétrons livres, em princípio, eles têm um movimento caótico, mas quando eu aplico um campo externo, não. Eles realmente se orientam de acordo com o campo externo. Né? Então, um condutor perfeito, ele é tal, né, que o campo elétrico ou eletrostático no interior de um condutor perfeito, quando eu aplico um campo externo a ele, no interior dele é igual a zero. O condutor é sempre assim. No interior dos condutores perfeitos, estamos sempre falando deles, né? Por quê? Porque enquanto houver uma carga aqui dentro, aplicou um campo externo, ela se move. Então, elas se distribuem as cargas na superfície para anular o campo externo. É uma reação ao campo externo, não é isso? Então, num condutor, a característica principal é essa, né? Do campo elétrico no interior do condutor igual a zero. É claro que aqui existe uma descontinuidade, o campo muito próximo do condutor. Fora, ele é dado por sigma, uma densidade superficial de cargas, dividido por ε0. Então, num condutor, você tem cargas na superfície, E igual a zero no seu interior, né? E campos, claro, fora do condutor, né? Diferente de zero. Né? É claro que eu tenho dois campos, né? O externo e aquele gerado pela distribuição de cargas do condutor. Né? Isso é uma coisa importante. Tem muitas aplicações, né? Uma delas é a blindagem eletrostática. Né? Um bom exemplo é a gaiola de Faraday. Aqui nós vamos colocar à disposição de vocês podem seguir também esse link, onde a gente mostra uma experiência, né, envolvendo a gaiola de Faraday. Né? É claro que os condutores são muito úteis, né? Todos os fios são feitos de materiais condutores, por óbvio. Né? A condutividade é muito alta, né? Gerando uma corrente intensa, mesmo que o campo elétrico não seja muito grande. Então, os condutores são muito úteis. Né? Uma grandeza física relacionada, né, a condutividade térmica, né, é a resistência elétrica, né, a resistência de um resistor. Né, ela é caracterizada pelo comprimento do fio, né, L, pela área da seção transversal do fio, a área, divide pela área, e agora que aparece a condutividade térmica. É isso. Então, a resistência ela é inversamente proporcional à condutividade térmica, como o nome já indica. E a gente sabe também que existe essa lei de Ohm, a diferença de potencial é igual a R, a resistência, vezes a corrente elétrica. Não vamos continuar isso por mais tempo. O fato é que, quando você tem um condutor, você tem uma densidade de cargas elétricas, de tal maneira que a gente vai ver isso depois, né?
eu posso relacionar a densidade superficial de cargas com a componente normal do campo elétrico. Mas isso a gente só entende depois de olharmos as condições, né, de contorno satisfeitas pelo campo elétrico, né? O potencial no interior de um condutor é constante, porque, né, isso é um fato, né? Agora vamos a outro tipo de material que eu mencionei antes, né, que é o caso da água, né? Esses materiais, né, em princípio, um bom dielétrico, um bom isolante, ele não tem cargas elétricas para se movimentarem com facilidade. Mas o que acontece com eles? Eles se polarizam. Esses materiais se polarizam. O que significa polarizar? Veja, aqui eu tenho um átomo, por exemplo, né, contendo 8 elétrons, né? Normalmente ele está assim. O centro de cargas positivas está aqui, o centro de cargas negativas também coincide. Mas se eu aplico um campo elétrico, o centro de cargas positivas se afasta e o centro de cargas negativas está aqui. Ou seja, adquire um momento de dipolo. E esse é o conceito, então, importante, de dipolo elétrico. O momento de dipolo elétrico ele é definido... dipolo elétrico são duas cargas, né? Mais que, menos que, a uma distância d agora é uma grandeza vetorial que se inicia na carga negativa e termina aqui na carga positiva. Então, d, o módulo dele é a distância entre as cargas, né? Tem a direção das duas cargas encaradas como pontiformes, né? E o sentido da negativa para a positiva. P, o momento de dipolo do dipolo, né? De 2, tá? Duas cargas, né? P é igual a Q vezes D. Ora, os materiais dielétricos exibem, né, fenômenos elétricos porque eles se polarizam. O que significa isso? Bom, em primeiro lugar, dipolo elétrico são duas cargas, né? Uma carga mais que, a outra carga menos que, né? A uma distância que nós já chamamos de D, mas D é muito pequeno em relação ao ponto que nós estamos efetivamente, olha só, determinando o potencial dessas duas cargas aqui, né? De forma que, na realidade, a gente só se refere a dipolo elétrico nessa situação. Então, como é que a gente faz? Eu tenho aqui o potencial de duas cargas separadas por uma distância d, e agora expando, né? Olha só, porque eu estou construindo pontos, né, longe das duas cargas. Um ponto aqui, bem longe dessas duas cargas. E aí se pode mostrar, essa matemática é muito simples, não vale a pena, né, a gente descer aos detalhes, né? O fato é que o potencial pode ser escrito sob esta forma aqui, em função de D, que, ou seja, o potencial elétrico de um dipolo elétrico para grandes distâncias R grandes, é dado por essa expressão. 1 sobre 4πε0, P escalar R sobre R ao cubo, né? Então, mantenho sempre isto aqui em mente, né? O potencial devido a um dipolo. É claro que eu posso também calcular o campo elétrico tomando o gradiente, menos o gradiente do potencial, e aí eu tenho dois termos. A gente não vai insistir muito no campo elétrico, a gente vai insistir mais no potencial elétrico. Por que isso é relevante? É porque algumas moléculas são polares, elas exibem um momento de dipolo. Outras moléculas não são polares, mas a aplicação de um campo externo vai fazer com que elas adquiram um momento de dipolo. Então, se uma molécula não tem um momento de dipolo em caráter permanente, ela pode ter um momento de dipolo em caráter temporário. Aplica um campo externo, né, ela vai se orientar com o campo externo, né, lembrando sempre a definição de momento de dipolo, né, de acordo com o que eu indico aqui nesta figura. É bom estar sempre atento. A água,
tem um momento de dipolo relativamente grande, né? A gente usa o Debye quando se trata de medidas de momento de dipolo, né? De moléculas, né? Mas as moléculas se polarizam. Polarização. O que é a polarização? A matéria pode se polarizar em caráter permanente ou induzido também, né? Por um campo externo. É claro que esse caso de caráter permanente são só os ferroelétricos, como eu mencionei antes, né? São materiais, né, como o titanato de bário, né, que são como os ímãs da eletricidade, né? Eles conseguem gerar um campo elétrico, mesmo que você não aplique um campo elétrico externo, né? Mas isso é um pouco raro, mas existem materiais ferroelétricos. Em geral, não. Olha só, em geral a situação é essa, quando o campo elétrico é igual a zero. Cada molécula exibe um momento de dipolo, se ela tem momento de dipolo, mas aleatório, tá vendo? Aqui está este, aqui está este, aqui está este, e assim por diante, aleatório. A soma dos momentos de dipolo é igual a zero. Mas quando eu aplico um campo externo, olha só, elas se polarizam. Vejam, todos os momentos de dipolo estão orientados com o campo elétrico. É claro que essa situação é ideal, não é bem assim, todo mundo assim. Esse efeito depende um pouco da temperatura. Mas, em princípio, você pode ter regiões, né, onde a soma dos momentos de dipolo é diferente de zero. O material polarizou-se. É isso, a definição de polarização. Então, veja, definindo o vetor polarização. O vetor polarização, ele me dá um momento de dipolo por unidade de volume. Então, se eu considerar aqui um elemento de volume qualquer, né, o dipolo desse elemento de volume, o momento de dipolo do elemento de volume, é igual a polarização vezes o volume dV aqui, né, vezes o volume. Essa é a definição. Portanto, se o corpo ou se o objeto está polarizado, eu posso calcular o potencial, né, associado à polarização. Veja, o material é neutro, mas mesmo assim ele gera um potencial elétrico e um campo elétrico, é claro, um potencial elétrico e um campo elétrico, né? Lembrando, então, a definição de momento de dipolo, né? E depois de polarização, né? A polarização é tal que dP, P é o momento de dipolo, aqui seria melhor colocar minúsculo, né? O momento de dipolo é igual a polarização vezes o volume. É uma definição. O potencial se escreve assim, o campo elétrico envolve uma expressão relativamente longa, mas se o material está polarizado, ele gera, por conta da sua polarização, um campo elétrico, né? Bom, agora existe uma outra coisa curiosíssima aqui. É que se ele está polarizado, eu posso falar em cargas de polarização, Essa figura aqui ajuda a entender, né? Eu tenho aqui um campo elétrico, e essas moléculas aqui se polarizaram, né? Vocês estão vendo que elas estão polarizadas, orientadas de acordo com o campo elétrico, assim, está vendo? Esta está assim, essa está assim. Mas olha só, vamos olhar para a parte de cima. Você tem aqui, olha só, você tem aqui mais cargas positivas do que negativas, e aqui é o contrário. Eu tenho mais cargas negativas do que, olha só, gerando uma situação semelhante a essa aqui. Ou seja, se o corpo se polariza, eu posso falar de uma densidade de cargas de polarização, mas são cargas reais, É claro que a soma das cargas é igual a zero. Carga de polarização é assim, né? Então, eu posso falar de duas distribuições de cargas de polarização. Uma superficial e uma outra volumétrica. São dois conceitos distintos, já vamos falar dos dois, né? Ora, o que é fácil ver, e não é difícil demonstrar, né? Eu quero chamar a atenção para o fato de que a carga de polarização total, como o material ele é neutro, a carga de polarização total é igual a zero.
mas você pode ter distribuições, o efeito de distribuição de cargas, né? Numa superfície, por exemplo, cargas positivas, numa outra superfície, cargas negativas, né? Olha só, aqui eu tenho mais cargas negativas, né? Mais cargas negativas nessa região, as mais cargas positivas nessa região, e agora, olha só, tenho mais cargas negativas nessa região. Ou seja, eu tenho duas distribuições superficiais de carga. Tem um exercíciozinho aqui, né, que se faz, né, para demonstrar que se eu tenho uma polarização, então a densidade de cargas de polarização ela é dada pelo produto escalar da polarização com o versor normal à superfície. Então, veja só, como a normal nessa superfície está oposta a P, né, está oposta a P, aqui eu tenho uma distribuição de cargas negativas. Aqui, P é paralelo à normal, essa superfície está para lá. Consequentemente, olha só que coisa curiosa, eu posso falar de cargas, né, ou de uma distribuição ou de uma densidade superficial de cargas na superfície de um condutor, e essa é dado por P escalar N. Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado é que, se a gente levar em conta que a carga de polarização total é igual a zero, então, necessariamente, você tem uma distribuição volumétrica de cargas que é igual a menos o gradiente, a menos o divergente, vou colocar aqui gradiente aqui, então, menos o divergente de P. Eu tenho, então, duas distribuições de cargas. Uma superficial, na superfície, se forma mais cargas de um sinal do que do outro, é assim, né? E uma volumétrica. Agora, essa volumétrica só existe se a polarização variar de ponto a ponto, porque é o divergente de P, né? Divergente de P, né? Muito bem, então, essa é a situação, né, que a gente gostaria, então, de chamar a atenção, né? É que eu tenho duas densidades de carga quando ocorre a polarização do material. Se a polarização for uniforme, eu não tenho distribuição de cargas de polarização. Porquanto, neste caso, divergente de P é igual a zero. Então, se a polarização for uniforme, eu não tenho uma distribuição de cargas volumétricas de polarização. Mas eu tenho superficiais. Superficial é P escalar N. No entanto, se a polarização, que é uma distribuição de dipolos elétricos, né, se a polarização variar de ponto a ponto, eu tenho duas densidades de carga. Uma delas é a densidade volumétrica de cargas de polarização, que eu represento como sendo o índice P, né? Distribuição volumétrica associada às cargas de polarização. Numa aula futura, né, nós vamos discutir as equações de Maxwell no meio material. E isso que foi dado aqui é de fundamental importância.